Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje, antes de começar o estudo, falta só 7 versículos para nós concluirmos o estudo dessa semana. Bom, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. Foi uma aula no Coro de Elders. A gente deu a aula e a gente deu a aula sobre o discurso do presidente Nelson. E lá, o presidente Nelson falou que agora é o momento de nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo, de fazer o nosso discipulado ser prioridade na nossa vida. E aí ele pergunta, como podemos fazer isso? E em seguida ele responde, falando que é nossa frequência ao templo, a nossa adoração ao templo. Então, nessa aula do Core que nós tivemos, na parte de treinamento, nós marcamos uma data de ir ao templo e ir lá ao templo adorar ao Senhor. Então, foi domingo, ontem a gente esteve no templo, né? Foi uma atividade, então, do Coro de Elders. A gente planejou ir para o templo e eu não sabia, mas depois do templo ali, umas 4 quadras para cima, a cerca de 1 quilômetro ali, tem uma feira. Então a gente planejou ir para essa atividade do coro, né, uma caravana ao templo e depois iríamos na feira lá comer pastel, tá bom? A atividade foi bem legal. Embora muitas pessoas foram mais por conta do sábado corrido, trabalho, foram mais no templo do que foram lá comer o pastel, tá bom? Então, compartilhando aí com vocês da atividade, né? A gente colocando em prática aquilo que os discursos estão falando. Então, o presidente Nelson falou sobre a frequência ao templo, adorar no templo, nós marcamos essa caravana por iniciativa própria e fomos lá, tá bom? Só queria compartilhar com vocês que foi muito bom. Então, estou mandando um forte abraço aí para o Coro de Elders, né, da ala Jardim Fê, que eu frequento. Vamos lá para o nosso estudo aqui. A gente vai estar estudando hoje aqui Mormon capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 37, encerrando o livro de Mormon aqui, né? Bom, então vamos lá. O versículo 32 em diante aqui, Moroni escreve dizendo: E agora eis que escrevo esse registro de acordo com nossos conhecimentos, em caracteres denominado por nós egípcio reformado, sendo transmitidos e alterados por nós, segundo nossa maneira de falar. Então, aqui, ele fala que os registros, né, eles foram escritos em egípcio reformado. Por que eles fizeram dessa maneira? Ele responde no versículo 33. E se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico. Olha só, se eles tivessem um volume maior de placas, eles teriam escrito em hebraico, tá bom? Porém, eles escolheram o egípcio reformado porque caberia, olha eu falando a palavra errada aqui, caberia mais palavras dentro de poucas linhas ali, tá bom? Então era mais compacto. Agora, quem conhece o hebraico aí sabe que o hebraico ele é muito compacto, né? Dá para se escrever muita coisa com poucas palavras ali. Então, imagina o egípcio reformado ali, quantas palavras não dá. Mas é o egípcio, conforme falou, reformado, alterado por eles mesmos. E aqui diz assim, mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, eis que nenhuma imperfeições encontrariam em nossos registros. Bom, então ele fala aqui a respeito disso. Interessante que o hebraico antigo, né, o hebraico falado bíblico, né, o hebraico na antiguidade, dava para se escrever 8.000 palavras. Né? E para quem pensa que isso é muito, só lembrando que a língua portuguesa, eu até anotei aqui, ó, a língua portuguesa, ela tem 370 mil palavras. O hebraico antigo dá para falar 8.000 palavras, e aqui a língua portuguesa 370 mil palavras, né? Para ter ideia, o dicionário, agora vamos comparar o hebraico antigo com o hebraico novo, né? O hebraico antigo aqui, então, dá para falar 8.000 palavras, e atualmente é 10 vezes mais, né? Ou seja, 80.000 palavras caberia aí no hebraico moderno. Porém, aqui, se nós pegarmos na língua, mesmo comparando com o hebraico moderno, pegar a língua, os dicionários que nós temos na língua portuguesa, o mais famoso aí seria o Aurélio, né? Por menos eu conheço muito esse Aurélio aí. Acho que muita gente conhece. O Aurélio tem 180 mil palavras, né? E tem outros aqui, que é o Michelins, que tem 200 mil verbetes ali de palavras.
E tem também o mais novo Holis, né, da língua portuguesa, que tem cerca de 442 mil palavras. Né? Então, o tanto de palavra que tem na língua portuguesa nem cabe aí nos dicionários, que seria muito grande. Então, eles também, né, no dicionário, eles acabam limitando e muito ali. Isso porque também, cada ano, vai formando-se mais palavras. E também invenções que vai tendo e colocando o nome, né? Celular, tudo que inventa vai pondo o nome, então vai aumentando o número de palavras também, tá bom? Mas é isso, eles escolheram, né, escrever em egípcio reformado porque era mais compacto, caberia escrever mais coisas. Vamos lá, continuando. Só falando, né, apesar do hebraico antigo, ele possui ali 8.000 palavras, ele tem muitas raízes nas palavras, tá bom? E aí isso torna a língua muito rica, para quando a gente vai estudar o texto no original, a gente pega outras possibilidades, né, do que está se externando ali na palavra. Então tem as palavras de origem, que vai se originando outras palavras, e as palavras raízes também. Eu acho isso lindo lá no hebraico, a maneira de se expressar nessa língua, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, Moroni continua no versículo 34 dizendo: Mas o Senhor sabe as coisas que escrevemos, e também que nenhum outro povo conhece nossa língua, porque nenhum outro povo conhece nossa língua. Ele preparou, portanto, um meio para a sua interpretação. Então, aqui em Moroni, ele fala: olha, ninguém conhece a nossa língua, porém, o Senhor vai preparar um meio de interpretar para que esse registro chegue, né, no futuro lá. E nós temos um meio, quem traduziu foi Joseph Smith, mas os meios que ele está falando aqui são Urim e Tumim. O Senhor preparou ali duas pedras, né, colocadas em arco ali, que traduziria esses registros. E aqueles que possuíam esse arco, né, que é chamado de Urim e Tumim, eles eram chamados videntes. Aqui me lembra na história do livro de Mórmon, quando o povo achou ali as placas jareditas e não sabiam interpretar, né, o que estava escrito naquelas placas. E aí Amon, ele falou que o rei, que era um profeta, poderia interpretar aqueles registros. Né? Vamos observar aqui, ó, lá em Mosias, capítulo 8, versículo 13, quando o rei pergunta a Amon se ele sabia ler língua antiga para interpretar aqueles registros. Ele não sabia, mas disse ao rei a seguinte palavra, e Amon disse-lhe: Posso indicar-lhe com segurança ao rei um homem capaz de traduzir os registros, porque possui algo com que possa olhar e traduzir todos os registros da antiguidade, e é um dom de Deus. O que ele está falando aqui é do Urim e Tumim. Mas, apesar de ter o Urim e Tumim, ele fala, é um dom de Deus. A tradução é feita pelo dom e poder de Deus, ainda com a ajuda ali do Urim e Tumim. E esses objetos são chamados intérpretes, e nenhum homem os pode olhar, a menos que seja ordenado, para que não procure o que não deve, o que não deva e pereça. Quem quer que receba ordem para olhar é chamado vidente, tá bom? Então aqui o Senhor preparou meios, tá bom, para que essa língua fosse traduzida e nós tivéssemos conhecimento desse registro. E essa palavra, né, me chamou a atenção, preparou meios. Quais são os meios que nós temos de conhecer ao Senhor? Como nós podemos conhecer ao Senhor? Nós não podemos conhecer ao Senhor que é estranho a nós, longe do nosso pensamento de servirmos a Ele. Então, lá em Mosias, capítulo 2, versículo 17, também é dito, né, que quando estamos a serviço de nosso próximo, nós estamos a serviço de nosso Deus. Então, a melhor maneira de conhecer e servir a Deus é servindo ao próximo. Aqui também, quais são a melhor maneira, os meios que nós temos de estudar as Escrituras? São vários. Esse aqui é um, tá bom? Apesar do estudo pessoal de vocês, esse estudo aqui também pode vir a acrescentar o estudo de vocês. Conferências gerais, outros comentários, instituto, seminário, tudo isso vem complementar no nosso estudo. Vamos lá, continuando aqui, Mórmon capítulo 9, versículo 35 e 36 diz assim: E essas coisas foram escritas para o livramento de nossas vestes do sangue de nossos irmãos, que degenerarem na incredulidade.
Eis que estas coisas desejamos em relação a nossos irmãos. Aqui é interessante, né, que ele fala que esse registro eles estão fazendo para que no futuro trazer de volta esses que degeneraram caindo na incredulidade. Ele vai falar um pouquinho mais adiante aqui, que é para trazer o conhecimento para eles sobre Jesus Cristo, para que eles adorem a Deus. Aqui ele fala, isso é o que desejamos de nossos irmãos. E eu acho lindo essa parte, porque ele quer trazer de volta. Esse registro demonstra amor, né, pelos descendentes ali. Mas se nós pararmos para olhar à luz da época que está sendo escrito isso, é uma época em que os lamanitas estão rebentando lá os nefitas, né, extinguindo da face da terra. São inimigos. Nefitas e lamanitas são inimigos. E aqui a gente vê na prática o que o Senhor falou: ama os vossos inimigos, amai vossos inimigos. E Moroni, ele está ajudando pessoas que escrevendo para descendente daqueles que mataram todos os seus parentes, amigos, seu pai foi morto em batalha também. Então veja o que ele deseja em relação a esse povo que cometeu tão grande crueldade, né? Ele diz aqui, ó: eis que essas coisas desejamos em relação a nossos irmãos. Ele até chama de irmãos, né? Porque na verdade somos, mas eles eram ali inimigos, né, na época. Sim, mesmo a restauração do seu conhecimento sobre Jesus Cristo estão de acordo com as orações de todos os santos que vieram na terra. Então ele fala aqui também esse desejo que ele tem de que eles sejam restaurados ao conhecimento de Jesus Cristo, voltar para Deus, também está de acordo com as orações dos profetas passados. Nefe pediu para que os registros fossem preservados. Enoque não, é Enos, né? Enos também ele faz a oração pedindo que o Senhor preserve esse registro. O Senhor fala que vai conceder de acordo com o desejo dele ali. Então, é disso que ele está falando aqui. O último versículo aqui, versículo 37. E assim Moroni termina, né, esse registro aqui dizendo: permita ao Senhor Jesus Cristo que as suas orações sejam respondidas de acordo com sua fé, e que Deus, o Pai, se lembre do convênio que fez com a casa de Israel, e abençoe-os para sempre, mediante fé no Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim ele termina aqui, né, com que o Senhor responda às orações, ajude esse povo, restabeleça eles, né, de acordo com a fé, né, e respondendo às orações dos profetas antigos, tendo misericórdia também deste povo. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Né? O importante é que Deus preparou meios para que esse registro fosse interpretado, para que esse registro fosse traduzido. E nós devemos preparar meios para nos comunicar com o Senhor. Quando eu falo preparar meios, né, não significa inventar algo novo. Tudo está aí à nossa disposição. As escrituras estão à nossa disposição, a oração, frequência ao templo, tudo isso é uma maneira de nós nos comunicarmos com Deus. Temos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Bom, então é essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.